e arquétipos do inconsciente coletivo, diálogos entre as obras de Campbell e Jung, do nosso querido Tiago. Boa Então, tarde, Tiago. pessoal. Obrigado, Irene. Vocês estão me escutando? Tá tudo tranquilo? Uhum. Bom, eu vou começar a exibir os slides só para eu ficar atento aqui no tempo e fazer uma breve apresentação antes de começar a falar do meus slides, da minha apresentação em si. Só um segundinho. Só buscar a câmera aqui para eu ver vocês. Vocês estão vendo uma tela aí dos slides? Uhum. Sim. Então, beleza. Antes de começar a falar do meu artigo em si, primeiro falar que é muito difícil, depois de um trabalho desse, apresentar, porque eu fiquei realmente emocionado, assim, as músicas, né? Eu acho que a Roberta trouxe no início essa apresentação, que a música mobiliza, e de fato ela mobiliza, e essa toda abordagem que ela fez me emocionou bastante mesmo. E outra questão também é que eu fiquei muito ansioso para apresentar o trabalho, menos por conta dos professores queridíssimos, especialistas na obra, mas pela qualidade dos trabalhos dos colegas, de altíssimo nível. Então é muito bonito ver as apresentações dos trabalhos desde o primeiro semestre que eu participo aqui da pós-graduação, sempre com muita qualidade. E é muito bonito mesmo ver essa qualidade do trabalho dos colegas, né? E que traz um senso de responsabilidade da gente apresentar algo à altura aqui. E eu queria primeiro falar também que eu não sou psicólogo, eu sou da área de artes visuais, trabalhei com mais de 20 anos no cinema e TV, e num processo de metanoia eu fui entrando nesse universo, descobrindo uma vida nova, largando casamento, largando cidade, largando profissão e me embarcando numa aventura, numa jornada, né, para trazer aí um termo campbelliano. E quem me trouxe para essa jornada em Guiana foi justamente o Campbell. Né? Eu comecei um estudo de mitologia comparada das obras do Campbell, e a partir do Campbell eu me encantei por Jung e cheguei aqui na pós-graduação para conhecer mais sistematicamente, teoricamente, a obra do Jung e conseguir entender essa perspectiva que o Campbell apresentava da universalidade dos motivos míticos através de uma perspectiva psíquica. Então eu não poderia deixar de falar sobre esses dois autores na conclusão desse processo, dessa jornada, né? Que foi justamente esse o objetivo que eu tinha ao entrar na pós. E percebi nesse processo que a minha ideia inicial era muito ousada e eu tive que vestir as sandálias da humildade e fazer um projeto mais delimitado, escolher os temas mais organizados, até porque eu estava nesse processo de conhecer a obra do Jung, que eu já conhecia por alto, mas não tinha um estudo sistemático, então achei que seria muito ousado trazer outros autores para esse debate e acabei me concentrando no Campbell e no Jung. E eu queria agradecer o Léo Tondato, que foi meu orientador nesse projeto, que se tornou um grande amigo, mais do que um orientador, que me ajudou a organizar e começar um processo de lapidação desse artigo. Depois a Ana Maria Caramujo, muito gentil, também me ajudou a lapidar mais ainda o meu artigo. Né? Na semana passada fiquei um pouco assustado assim, de ter que mexer nessa reta final, mas foi ótimo, essencial. Depois disso, apresentei para um outro colega também, o professor Flávio Leal, da Universidade de São João del Rei, que deu mais uma lapidada ainda, e no processo de organizar a apresentação, eu já percebi que pode ter mais lapidamento ainda, que é aquela coisa que a gente vem falando aqui desde o primeiro dia, que é um processo contínuo, né, que a gente também tem que escolher uma hora de pôr no mundo, porque senão a gente fica o resto da vida refinando o trabalho, né? Mas agradeço mesmo a colaboração de todos vocês nesse processo. E vou começar então a apresentação. Foi um desafio também organizar o artigo para apresentação. Eu tentei transformar em uma mini aula, alguma coisa assim, para tentar deixar ele mais palatável, menos teórico, ser mais prazeroso para todo mundo participar dele. Então, o artigo chama, né, Mitologia e Arquétipo do Inconsciente Coletivo, Diálogos entre as obras de Campbell e Jung. Eu dividi o artigo em três partes. Uma primeira parte que é uma introdução,
que apresenta como Campbell é situado em relação ao Jung na perspectiva de diversos autores. Então eu vou citar alguns autores dessa pesquisa que eu fiz para a gente entender como que o Campbell é visto em relação ao Jung. Num segundo momento, eu fiz um desenvolvimento que aborda a relação histórica entre os dois, entre o Campbell e o Jung, a relação da teoria dos dois com a teoria do Adolphe Bastian, que vai ser muito importante para a teoria dos dois, e depois os conceitos de arquétipo do inconsciente coletivo e como que elas se relacionam com a perspectiva da universalidade dos motivos míticos na obra do Campbell. E por fim, apresentar umas considerações finais que propõem uma compreensão de um caráter dual da mitologia, assim como a própria perspectiva do arquétipo, né? Então, meu trabalho vai seguir mais ou menos essa toada. Então, na introdução, né, como eu falei, eu vou apresentar aqui algumas perspectivas de autores que vão situar o Campbell em relação à obra do Jung. E a primeira referência que eu trago é como que o Campbell é apresentado no The Oxford Companion of World Mythology, inclusive também para poder apresentar o Campbell para quem não conhece o Campbell, né, e já perceber essa perspectiva desse escopo teórico do Campbell. Então, Joseph Campbell, nascido em 1904, morto em 1987, foi talvez o mitólogo americano mais influente da segunda metade do século XX, tornando a mitologia significativa para um público além da sala de aula. Campbell foi influenciado pelos trabalhos de Sigmund Freud e especialmente Carl Jung. Como Jung, ele via os mitos como máscaras culturais de uma psique humana universal. Os padrões e tendências universais dessa psique se manifestam em todas as culturas como o que Jung chamou de arquétipos. Então a gente já vê nesse dicionário, nesse compêndio de mitologia, que vai abarcar não só a perspectiva psicológica da mitologia, mas várias outras formas de se relacionar com o mito, o Campbell estando numa esfera de relacionamento com a obra do Jung, né? Então acho muito importante trazer esse entendimento que o Campbell vai estudar a mitologia de fato a partir de uma perspectiva psíquica e de uma perspectiva da psicologia do inconsciente, da psicologia profunda, mas sobretudo da psicologia analítica junguiana. Trouxe também esse outro autor, o Robert Siegel, que ele é PhD em religião na Universidade de Princeton, professor ocupando a cátedra do século VI dos estudos religiosos da Universidade de Aberdeen, que é autor de inúmeros livros sobre mitologia, religião, psicologia junguiana, e ele foi um dos primeiros autores a dedicar uma obra exclusivamente a entender as teorias do Campbell com esse livro que ele lançou a primeira edição em 87, o ano da morte do Campbell, e a segunda em 1990. É um livro que infelizmente não tem em português, mas é interessante que o Robert Siegel ele é um autor que vai tentar afastar o Campbell do universo junguiano. Ele não vai considerar o Campbell como pertencente a um campo junguiano. Inclusive, no final desse livro, ele vai demonstrar a divergência entre a obra dos dois, mas mesmo assim ele fala a seguinte, ele apresenta o Campbell da seguinte maneira no livro. Campbell é frequentemente rotulado como junguiano. Se ele era um junguiano, é porque ele compartilhava a visão de Jung sobre o mito. Campbell cita o Jung em sua obra de forma positiva mais do que qualquer outro autor. Então, outra característica importante, independentemente dessa questão junguiana do Campbell, o Campbell vai ter o Jung com uma autoestima mesmo para um autor que vai tentar distanciar os dois, mostrando a importância da obra de Jung na perspectiva, sobretudo, do mito, que era o campo de estudo do Campbell. E depois eu falo também desse outro autor, um autor mais recente, o Hitsky Hensman, também um livro que não existe em português, é um livro em inglês, que na obra dele, que é o fruto de uma tese de doutorado, chamada The Innateness of Myth, A New Interpretation of Joseph Campbell, Reception of Carl Gustav Jung, onde ele vai dedicar de fato uma obra muito bem estruturada em comparar e entender a relação teórica desses dois autores de uma maneira sistemática, inclusive contrapondo com a perspectiva do Robert Siegel. Então eu fiz questão também de tentar abarcar autores que tinham visões diferentes para entender e situar realmente o Campbell dentro desse contexto. Ele vai propor o seguinte: eu acredito que, dadas as definições de Andrew Samuels, Campbell pode ser rotulado como um pós-junguiano da escola arquetípica. E o Andrew Samuels, né, aquele autor que vai propor, tanto no livro Jung e os pós-junguianos, as escolas pós-junguianas, como a escola arquetípica e várias outras, e também no compêndio de Cambridge sobre Jung,
Ele vai revisar algumas proposições que ele faz nesse primeiro livro e na primeira edição do compêndio, e organizando, então, sobretudo, a questão desses movimentos e das escolas pós-junguianas, né? E o Hensman vai, então, propor que o Campbell fosse inserido nesse contexto de uma escola uma escola arquetípica pós-junguiana. A minha ideia inicial era justamente tentar propor que o Campbell tem uma perspectiva de um estudo mitológico arquetípico, assim como o James Hillman vai propor que existe uma psicologia arquetípica. Eu queria situar o Campbell com uma proposição de uma mitologia arquetípica, mas eu percebi que eu não teria fôlego para fazer isso, até porque eu não conheço a obra do James Hillman, estava conhecendo a obra do Jung, e ia ser muito ousado da minha parte tentar ainda conhecer um outro autor para criar esse diálogo. Mas é algo que eu tenho o interesse de continuar aprofundando esse estudo e fazer essa aproximação minha com James Hillman para depois tentar entender se é possível aproximar o Campbell dessa perspectiva. Apesar de que a gente vai ver o próprio James Hillman falando do Campbell mais adiante. E para finalizar essa questão se o Campbell é ou não um junguiano, o próprio Campbell fala sobre esse tema, assim como o próprio Jung falou sobre esse tema dele ser um junguiano, um pós-junguiano, enfim, né? Nem tinha o termo pós-junguiano, mas da questão dos junguianos, o Campbell também vai falar sobre isso. E nesse livro, também que não existe em português, a Open Life, que é fruto de uma série de conversações que o Campbell tem num programa de rádio com o Michael Tons, ele vai falar o seguinte: para algumas pessoas, junguiano é uma palavra desagradável e tem sido dirigida a mim por alguns críticos como se dissessem: não se preocupe com Joey Campbell, ele é um junguiano. Eu não sou um junguiano, o Campbell afirma. Mas, quanto à interpretação dos mitos, Jung me dá as melhores pistas que tem. Mas estou muito mais interessado em difusão e relações históricas do que o Jung. Né? Um parênteses meu, obviamente, até porque o Jung estava interessado na psique humana e o mito como manifestação da psique humana. E o foco do estudo principal do Campbell era a mitologia. De modo, e aí o Campbell vai falar, né, que de modo que os junguianos pensam em mim como um tipo de pessoa questionável, mas Jung me dá o pano de fundo para deixar o mito falar comigo. Então é muito interessante que o próprio Campbell se situa nesse lugar entre uma perspectiva junguiana e uma perspectiva não junguiana. E uma perspectiva que os próprios junguianos às vezes vão criticar o Campbell porque ele vai ressaltar uma característica não arquetípica do mito, uma característica histórica do mito, fenomenológica do mito, enquanto muitos outros pesquisadores vão criticar justamente a associação da perspectiva universal do mito com as teorias junguianas. Então, eu provoco no artigo, né, seria Joseph Campbell um autor junguiano? E eu concluo que essa é uma pergunta secundária, né, porque o objetivo do artigo não visa identificar o Joseph Campbell como um autor junguiano ou pós-junguiano, até mesmo não junguiano, né, mas sim demonstrar que pela própria obra do mitólogo, vários conceitos do Carl Gustav Jung são basilares no desenvolvimento da compreensão das questões sobre a universalidade do mito e seus efeitos na vida e na psique humana. Através de uma revisão bibliográfica, será apresentada a relação concreta e teórica entre os dois, a partir dos arquétipos do inconsciente coletivo e suas relações com a mitologia. E aqui eu me foquei, como eu disse, na obra dos dois, do Campbell e do Jung, apesar, né, do Jung existir uma quantidade imensa de autores que vão discutir, amplificar, debater a obra dele, o mesmo não acontece com Campbell. Infelizmente, o Campbell é um autor que é muito citado na academia, mas ele é pouco estudado pela própria obra. Ele vai ser muitas vezes utilizado como um autor secundário para embasar outros conceitos e muitos conceitos superficiais muitas vezes. A gente tem poucas publicações dedicadas ao estudo da obra do Campbell e no Brasil, mesmo em questões de artigos, são artigos pouco substanciais. A gente tem em 2021 um livro que foi escrito pelo professor Carlos Aldemir Faria, chamado Joseph Campbell, o Maestro dos Mitos, de 2021, que é um livro que se dedica exclusivamente à figura do Campbell, mas que ele vai fazer uma abordagem muito mais biográfica do que teórica sobre a obra do Campbell. Mas uma coisa interessante que ele apresenta nesse livro, nos apêndices do livro, é uma bibliografia de todos os artigos que foram, até a época da publicação da tese dele, talvez do livro, de dissertações e teses que utilizam a referência de Joseph Campbell.
Mas, como eu disse, são referências secundárias, nunca uma referência primária. São poucas obras vão se dedicar a estudar o Campbell diretamente. Pensando nisso, inclusive, são parênteses, junto com o professor Flávio Leal, que eu citei no início, e algumas pessoas que estão aqui, como a Irene, como o Léo, outros colegas também, a gente organizou o primeiro grupo de pesquisa vinculado à CNPq pela Universidade Federal de São João del Rei para fazer um estudo sistemático da obra do Campbell e uma produção de artigos da obra do Campbell, tentando preencher essa lacuna e resgatar esse autor que é tão rico e tão importante e muitas vezes citados e principalmente no campo junguiano. Então agora fazer esse breve resgate dessa relação do Campbell e Jung, primeiramente um resgate histórico, da gente entender como que o Campbell vai aderindo então à teoria junguiana, e eu vou começar pelo fim, no fim da vida do Campbell, quando ele é homenageado em 1980, aos 85 anos, e agraciado com um prêmio pela Academia de Artes de Nova York, que teve como mestre de cerimônia o próprio James Hillman, né, o fundador da escola da psicologia arquetípica, um importante estudioso da teoria junguiana, e que vai colocar o Campbell num patamar muito elevado dentro desse contexto. Vou passar um trechinho do vídeo do próprio James Hillman fazendo essa apresentação do Campbell. Author and psychologist Dr. James Hillman. No one in our century, not Freud, not Jung, not Thomas Mann or Levi-Strauss, has so brought the mythical sense of the world and its eternal figures back into our ordinary daily consciousness. The new myths call up new art forms. Pequeno trecho do documentário A Jornada do Herói, que também é um livro, Vida e Obra, do Joseph Campbell, e é muito impactante o próprio Hillman falar dessa importância do Campbell em relação à perspectiva do mito. Isso não quer dizer que ele está falando que Campbell seja mais importante que Jung, mas que em relação ao estudo da mitologia como sendo a fonte central da pesquisa, o Campbell vai ser talvez mais importante que Freud, mais importante que Jung, mais importante que Thomas Mann, né, o escritor, e mais importante até que Levi-Strauss, que vai ser um grande estudioso na perspectiva estruturalista da mitologia, né? Então, para a gente entender a dimensão e a importância que o Campbell tem, apesar dessa defasagem acadêmica, muitas vezes, né? E aí, citando também de novo o Open Life, o Campbell, ele mesmo fala de como ele descobre a obra do Freud e do Jung e como ele vai se relacionar ao longo da carreira dele com essa obra, principalmente a obra do Jung. E ele fala o seguinte: quando eu era estudante de graduação na Alemanha, isso foi em 1928, 1929, o Campbell então tinha 24 anos e estava estudando provençal em Paris, depois alemão e sânscrito na Alemanha, na Universidade de Munique. Ele começa a ler em alemão as obras de Freud e Jung. Então ele continua, né, descobrir as obras de Freud e Jung que abriram uma dimensão psicológica para o campo da mitologia. Só que eu não tinha sido um estudante de psicologia. Porém, esses dois homens começam a me informar sobre um aspecto do meu próprio tema. Hoje eu vejo um aspecto desse assunto, mitologia, que é o mistério. Hoje eu vejo que um aspecto desse assunto, mitologia, é um mistério psicológico e o outro aspecto é histórico e etnográfico. Então, do lado psicológico, esses dois homens iam e vinham à minha mente. Mas então, nos anos seguintes, Jung tornou-se cada vez mais eloquente para mim. Acho que quanto mais você vive, mais Jung pode dizer a você. Eu volto para ele de vez em quando, e coisas que eu li antes sempre dizem algo novo. Freud nunca mais me disse algo novo. Freud nos diz o que os mitos significam para os neuróticos. Por outro lado, Jung nos dá pistas de como deixar o mito falar conosco, em seus próprios termos, sem colocar uma fórmula nele. Estou com Jung desde 1928 e é um longo período. Como eu disse, ele traz mais para mim, mas ele não é a palavra final. Não acho que haja uma palavra final. Seu trabalho abriu perspectivas e perspectivas, no entanto. E essa fala que o Campbell propõe sobre a obra do Jung, eu acho que tem muito a ver com um próprio sentimento que o Jung tinha da própria obra dele, quando ele propõe que as pessoas continuem investigando esse campo teórico que ele abre, né? Que ele desperta, mas que ele mesmo entendia que ele não era o fim. E por isso, inclusive, que a gente vai ter toda essa questão das escolas pós-junguianas, de todo esse processo, de todo esse campo, e de toda essa discussão que a gente está fazendo aqui também com esses trabalhos, dessa possibilidade que a obra do Jung nos deixa de amplificar e de abordar temas dos mais variados
campos da relação humana, né, da vivência humana. E Campbell, esse texto é meu, Campbell, de certa maneira, por intermédio de seu amigo e guru, como ele mesmo chamava, o Henrik Zimmer, acabou se aproximando do ciclo de intelectuais próximo a Jung. Aqui já tentando trazer um resgate histórico também dessa relação do Campbell situado dentro de um escopo junguiano de vivência, né, de uma relação com outros acadêmicos. Por intermédio de Zimmer, e o Henrik Zimmer ele foi um etnólogo alemão que se dedicou a estudar a cultura indiana, estudar a cultura celta também, o Campbell então passa a colaborar também com a Bollingen Foundation, uma instituição estadunidense criada por Paul e Mary Mellon com o intuito de ser uma espécie de seminário dos eranos nos Estados Unidos, tendo como uma das premissas a difusão das teorias de Jung no continente americano. Além de colaborar em várias publicações da Bollingen Foundation, Campbell se tornou o editor das publicações dos seminários realizados nas conferências de Erano para o público dos Estados Unidos. O próprio Campbell participou de 3 dessas conferências, sendo a primeira apenas como ouvinte e as 2 seguintes como palestrante consecutivamente, nos anos de 1953, 57 e 59. A gente ontem viu uma das nossas colegas apresentando um pouco sobre o Eranos, que era esse encontro onde a palavra Eranos foi sugerido para Olga Frobe-Kaplan, que foi a criadora desses eventos em 1933, pelo também muito importante na obra do Campbell e do Jung, Rudolf Otto, sugeriu o nome de Eranos, que significava banquete, onde cada um levava seu próprio alimento. Nesse Eranos modernos, na Suíça, em Ascona, o alimento era o conhecimento e tinha a figura de Jung como uma das figuras centrais, onde todos esses outros teóricos orbitavam em torno dele, se referenciando a ele. Só que quando Campbell vai nesses encontros, o Jung já não participava mais dele. No entanto, ele acaba, depois do Eranos 53, tendo um encontro pessoal com o Jung, que é relatado na bibliografia do Campbell. No verão de 1953, depois do Eranos, outro privilégio raramente concedido foi estendido a Joseph e a Jean, sua esposa, uma oportunidade de visitar Jung em sua torre medieval em Bollingen. O assunto inicial da conversa foi Henrik Zimmer, para quem Jung havia editado a obra póstuma em alemão e Campbell em inglês. Jung contou uma de suas grandes histórias naquele dia, que Campbell muitas vezes a repetiu. Abre aspas. Você sabe o que significa a palavra Om? E ele perguntou a Campbell, mas acenou com a mão quando antes que esse lançasse na explicação de seus temas favoritos. Minha primeira experiência foi na África, disse Jung. Um grupo de nós se perdeu em uma caminhada. De repente, encontramos-nos cercado por jovens guerreiros altos com lanças de pé em uma perna só. Não conseguíamos nos entender. Então, todos nós sentamos e nos entreolhamos, e tudo ficou bem. Eles diziam, aum, aum, aum. 2 anos depois, eu estava na Índia, com um grupo de cientistas perto de Darjeeling e fomos para Tiger Hill. Você chega antes do amanhecer e é transportado colina acima no escuro. Então o sol nasce e infinidades de picos cobertos de neve do Himalaia explodem em cores arco-íris. Toda a conversa parou. E o que eu ouvi dos cientistas? Pergunta Jung. Aum, aum, aum. Então Jung disse, Aum é o som que o universo faz quando está satisfeito consigo mesmo. Jung havia quebrado o gelo e impedido que qualquer tipo de competição acadêmica houvesse entre os dois homens. Eu fico imaginando que momento maravilhoso esse encontro dessas 2 figuras, que eu imagino que eram figuras muito corteses, né? Pessoas muito que traziam uma certa humildade no conhecimento fantástico que eles tinham e que se dispunham ali a não competir intelectualmente, mas sim ter um momento prazeroso, né? E esse foi o único encontro entre os dois. A partir do último volume das Máscaras de Deus, Mitologia Criativa, publicado em 1968, as referências bibliográficas e notas com citações de Jung passam a ter muito mais espaço nos livros de Campbell. O pesquisador Hitzke Hensman, que a gente já citou, chamou esse momento de a virada junguiana. Um dos motivos apresentados pelo Hensman foi o trabalho de editor que Campbell realizou para o livro The Portable Jung, de 1971. Além de um capítulo introdutório, Campbell selecionou vários textos de Jung
para um compilado. Essa tarefa fez com que o mitólogo relesse e entrasse em contato de forma intensa com a obra do médico suíço e criador da psicologia analítica. E é muito interessante que o Hensman, quando ele publica aquele livro que eu citei, ele vai ter acesso à biblioteca do Campbell, né? O Campbell tinha uma biblioteca incrível, além de uma quantidade de artigos, de material escrito que ele deixa. O Campbell falava que a yoga que ele praticava era sublinhar livros. Então o Hensman tem acesso a essa biblioteca com todas as marginálias, com todas as notas, com todos os comentários que o Campbell ia fazendo nessa vasta pesquisa que ele tinha da obra junguiana e de vários outros junguianos e outros psicólogos, enfim. Então deve ter sido uma pesquisa muito interessante, não só ver qual que era a referência bibliográfica do Campbell, mas essa interação do Campbell com esses autores nesse momento de pesquisa dele. E aí, essa é uma apresentação bem resumida, assim, para a gente só situar um pouco essa perspectiva histórica, né, do Campbell com Jung. E eu vou passar agora para os conceitos das ideias elementares e ideias étnicas do Adolphe Bastien, que vai ser muito importante para esses dois autores e também é muito importante para a gente entender essa perspectiva dualística das imagens míticas que o Campbell vai propor. Então, o primeiro Campbell fala do Adolphe Bastien em várias de suas obras, e eu aqui fiz um recorte do livro A Extensão Interior do Espaço Exterior, onde o Campbell fala o seguinte: Adolphe Bastien, médico, viajante, importante etnólogo do século passado, no caso o século passado era o século XIX, porque a gente está falando do século XX, né? Quando Campbell escreve esse livro, para quem foi criada a Cátedra de Antropologia da Universidade de Berlim. Chamava a esses temas e características frequentes dos mitos e ritos de ideias elementares, Elementargedanken, denominando de ideias étnicas ou populares Volkergedanken, as várias maneiras de representá-las, interpretá-las e aplicá-las nas artes e nos costumes, nas mitologias e nas teologias dos povos desse planeta. Esse mesmo motivo mítico que Bastien chamou de ideias elementares, Jung chamou de arquétipos do inconsciente coletivo. E a gente vai ver o próprio Jung falando sobre isso. E esse mapa, só para explicar por que ele está aí, o Adolphe Bastien era de fato, não era um antropólogo de gabinete, um etnólogo de gabinete, como era muito comum no século XIX. Ele já, de fato, viajou o mundo inteiro, e essa pesquisa, esse contato que ele teve com os vários povos, fez com que ele entendesse, então, essas duas facetas dos mitos e dos ritos e das manifestações religiosas dos povos ao redor do globo. Uma que era universalmente reconhecida, que se repetia em todos esses povos, e outra que era a manifestação culturalmente organizada, local, historicamente, desses motivos universais. E o Jung, no Arquétipos do Inconsciente Coletivo, vai falar que uma vez que tudo o que é psíquico é pré-formado, cada uma de suas funções também o é, especialmente as que derivam diretamente das disposições inconscientes. A estas pertence a fantasia criativa. Os produtos da fantasia tornam-se visíveis as imagens primordiais, e é aqui que o conceito de arquétipo encontra sua aplicação específica. Não é de modo algum mérito meu ter observado esse fato pela primeira vez. As honras pertencem a Platão. O primeiro a pôr em evidência a ocorrência na área da etnologia de certas ideias primordiais que se encontram em todas as partes foi Adolphe Bastien. Então essa perspectiva então arquetípica vai ser muito importante ter esses conceitos do Bastien para a gente entender, inclusive, essa faceta dual, tanto do arquétipo, que a gente vai ver mais adiante, quanto da mitologia. E essa figura aí, séria e serena, aí, era esse viajante que teve contato aí com várias culturas do mundo, Adolphe Bastien. E também, bem brevemente, para cabendo dentro do nosso tempo, vou passar agora então para os conceitos de arquétipos do inconsciente coletivo dentro dessa perspectiva do mito. E vou começar com o próprio Campbell, naquela série de documentários, e que também virou um livro chamado O Poder do Mito, onde ele explica o conceito de arquétipo, tendo em vista que o público dele era um público bem heterogêneo de uma série de TV. Então ele vai explicar de uma maneira bem objetiva e bem didática o conceito de arquétipo na perspectiva dele, referenciando ao conceito de arquétipo de Jung. Então ele vai dizer que a psique é a experiência interior do corpo humano, que é essencialmente o mesmo para todos os seres humanos, com os mesmos órgãos, os mesmos instintos, os mesmos impulsos, os mesmos conflitos, os mesmos medos. A partir desse solo comum,
constituiu-se o que Jung chama de arquétipos, que são as ideias em comum dos mitos. São ideias elementares de Adolphe Bastien que poderiam ser chamadas ideias de base. E Jung falou dessas ideias como arquétipos do inconsciente coletivo. E o próprio Jung vai falar na Vida Simbólica que o estudo da psicologia dos primitivos, o folclore, a mitologia e a ciência comparada das religiões abre a perspectiva de um horizonte mais amplo da psique humana e nos fornece os meios indispensáveis para a compreensão dos processos inconscientes. E equipados com esse vasto material comparativo, podemos também compreender melhor aquele fator absolutamente decisivo para a vida psíquica, isto é, o arquétipo. Como sabemos, esse conceito não é uma ideia hereditária, mas um modo hereditário da função psíquica. E este aspecto do arquétipo é o biológico. Com ele se ocupa a psicologia científica. Então, dessa maneira, essa frase, esse conceito, essa proposição do Jung, corrobora com aquela ideia que o Campbell trouxe de que o corpo humano é essencialmente o mesmo, né? E ele é essencialmente o mesmo desde 200 mil anos atrás, quando o Homo sapiens surge. E por isso a gente tem essa estrutura arquetípica que ela não é a imagem arquetípica que a gente vai ver adiante, que é hereditária, né? A manifestação que é hereditária, mas sim esse aparato psíquico compartilhado que herdamos por sermos membros da própria espécie, que vai possibilitar essa aparição dessas estruturas arquetípicas e que a gente vai tentar entender um pouco mais adiante. Portanto, é de fundamental importância a compreensão de que o que é hereditariamente transmitido não é o arquétipo em sua manifestação étnica localmente condicionadas, mas sim o aparato biológico do qual a função psíquica se manifesta arquetipicamente. Para Jung, esse princípio arquetípico é a base do inconsciente coletivo, e suas estruturas não são frutos de conteúdos que já foram conscientes e por algum motivo foram sublimados para o inconsciente, fazendo aí essa diferenciação, inclusive, entre a perspectiva freudiana do inconsciente e a perspectiva arquetípica do inconsciente coletivo do Jung, né? O que Jung vai propor é justamente esse movimento inverso, que a gente tem também elementos que nunca foram conscientizados e que fazem parte dessa estrutura arquetípica do nosso inconsciente. O Campbell, então, vai falar no Voo do Pássaro Selvagem que, não obstante, é de maior importância não perder de vista o fato que os arquétipos mitológicos, as ideias elementares de Bastian, cruzam as fronteiras dessas esferas culturais. Não se limitam a qualquer uma ou outra, mas estão variadamente representadas em todas. O problema fundamental, no caso, não é histórico ou etnológico, mas psicológico e até mesmo biológico, isto é, anterior à fenomenologia dos estilos culturais. Aí eu trouxe essa imagem para exemplificar essa fala do Campbell, que é uma imagem que eu encontrei num site muito interessante que chama Suppressed History Archive, onde vai ter todo um debate sobre o patriarcado, sobre como a imagem da grande mãe foi reprimida nas culturas, e ela traz esse exemplo aí com dezenas de estatuetas desse arquétipo da grande mãe representada localmente através das manifestações culturais, cada qual com as suas representações condizentes com aquele sistema cultural, histórico, local, desse arquétipo materno da grande mãe, de uma maneira mais arquetípica, né? Propondo então essa ideia, e que o Jung vai falar que uma existência psíquica só pode ser reconhecida pela presença de conteúdos capazes de serem conscientizados, né? Essa estrutura arquetípica, quando ela é conscientizada, vai aderir a uma realidade do sujeito, da cultura da qual ela está inserida. E eu trouxe a Yolande Jacobi, né, que já foi muito citada nesses dias. Esse livro eu acho fundamental para todos nós, onde ela vai, Complexo Arquétipo e Símbolos, onde ela vai estruturar, então, grande parte da teoria junguiana sobre os arquétipos, né? O próprio Jung vai fazer um prefácio desse livro. A Yolande Jacobi fazia parte do ciclo próximo junguiano, foi uma das responsáveis pela fundação do Instituto Junguiano de Zurique, né? Ela era muito próxima de Jung e vai copilar as teorias sobre o arquétipo, apesar do Jung ter o livro Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, é um tema que ele vai discorrer em toda a obra dele, né? É basilar também para a obra do Jung, então ela vai sintetizar nesse livro esses conceitos. E ela vai trazer uma definição muito importante que muitas vezes, ao lermos a obra do Jung, fica meio confuso, que é essa ideia de que a gente precisa entender
se ele está se referindo ao arquétipo ou à manifestação do arquétipo culturalmente condicionado, que a gente vai chamar de imagem arquetípica. E a Yolande Jacobi fala disso nesse trecho. Em 1946, em seu ensaio O Espírito da Psicologia, Jung apontou expressamente a necessidade de distinguir o arquétipo em si, ou seja, o arquétipo não perceptível, apenas potencialmente presente, do arquétipo perceptível, atualizado, representado. Isto é, devemos sempre distinguir nitidamente entre arquétipo e representação arquetípica ou imagem arquetípica, enquanto o arquétipo, como ponto nodal invisível, ainda repousa no inconsciente coletivo, ele não pertence ao âmbito psíquico do indivíduo, mas apenas ao seu âmbito psicoide, semelhante à psique. Então, o acesso ao arquétipo só vai se dar através dessa manifestação de uma imagem localmente condicionada, né? Uma imagem que tem que fazer sentido para aquele sujeito ou para aquela cultura da qual o arquétipo está sendo manifesto, para que a gente possa compreender ou ter ideia do que aquele arquétipo essencialmente, per se, né, significa. E o Jung, na Vida Simbólica, vai falar também sobre isso, que o arquétipo em sua forma original, isto é, são imagens e ao mesmo tempo emoções. E isso me fez lembrar muito do trabalho da Roberta como a música arquetípica, que traz esse aspecto da emoção também, né, como ele se revela na emoção, e é aí que ele faz essa fusão aí, dessa dualidade do arquétipo. Só podemos falar de um arquétipo quando estão presentes esses dois aspectos ao mesmo tempo. Estando presente apenas uma imagem, ele é tão somente uma imagem de palavras como um corpúsculo sem carga elétrica. Ela é, por assim dizer, inerte, mera palavra e nada mais. Mas se a imagem estiver carregada de luminosidade, isto é, de energia psíquica, então ela é dinâmica e produzirá consequências. Por isso, é grande erro, em todos os casos práticos, tratar um arquétipo como simples nome, palavra ou conceito. É muito mais do que isso. É um pedaço de vida, enquanto é uma imagem que está ligada ao indivíduo vivo por meio da ponte do sentimento. E aí, para efeito didático, né, porque aqui a gente está com duas imagens nesses slides, então a gente já estaria falando de imagens arquetípicas, mas para a gente abstrair e ter um efeito didático, eu encontrei essa imagem um tempo atrás, que é um cartaz de um filme, né, que traz um yin yang, mas uma forma potente, né, uma forma energética, uma forma múltipla, com uma capacidade da gente ter uma miríade de interação com essa imagem. E do lado já a imagem condicionada culturalmente dessa potencialidade do arquétipo do yin yang, por assim dizer, da imagem arquetípica do yin yang, já dentro do taoísmo, e que só vai também trazer essa potência do sentimento para aquelas pessoas que se relacionam com o taoísmo de uma maneira profunda, não racional, e que ao ver essa imagem vão se conectar com toda a potencialidade do que ela significa. Né? É um símbolo que ele já perdeu a força, ele é vendido nas feiras hippies como significando masculino e feminino, uma forma muito simplificada que já não traz mais toda a potencialidade arquetípica dele. Então o símbolo, a imagem arquetípica, ela pode perder a potência dessa luminosidade, desse libido, energia psíquica. Né? Então aqui só para a gente tentar pensar, refletir sobre isso de forma, uma abstração didática, apesar de estamos vendo duas imagens pictóricas aqui. E outra coisa importante também da gente entender é que quando a gente fala de imagem, não necessariamente a gente está falando de imagem pictórica, né? A gente está falando de uma imagem mental, de uma imagem que pode ser ter vários tipos de representação, pictóricas, sonoras, como a gente viu, arquitetônicas, narrativas, e múltiplas manifestações dessas imagens arquetípicas no mundo. Né? E o próprio Jung também vai falar que devemos ressaltar, mais uma vez, que os arquétipos são determinados apenas quanto à forma e não quanto ao conteúdo. E no primeiro caso, de um modo muito limitado, uma imagem primordial só pode ser determinada quanto ao seu conteúdo no caso de tornar-se consciente e, portanto, preenchida com o material da experiência consciente. De novo, trazendo essa característica dualística da imagem arquetípica, do arquétipo manifesto. Né? O arquétipo é um elemento vazio e formal em si, nada mais sendo do que um facultas praeformandi. O meu latim é ótimo, viu, gente? Uma possibilidade dada a priori da forma de sua representação. Então é importantíssima essa característica da gente entender que a relação com o arquétipo só vai se dar quando ele tem essas duas
estruturas duais naquela imagem, naquele símbolo manifesto conscientemente, né, quando ele chega à nossa consciência. E o Campbell vai falar então que em todo mundo, em diferentes épocas da história humana, esses arquétipos ou ideias elementares aparecem sob diferentes roupagens. As diferenças nas roupagens decorrem do ambiente e das condições históricas. São essas diferenças que os antropólogos se esforçam para identificar e comparar. Agora existe também a contra-teoria da difusão, que pretende dar conta da similaridade dos mitos. Assim, há aspectos tanto históricos como psicológicos nessa questão da similaridade dos mitos. E o que o Campbell quer dizer com isso? Que existe essa estrutura arquetípica, mas a partir também do momento que essas estruturas simbólicas vão sendo colocadas culturalmente no mundo, a relação e o desenvolvimento histórico dessas culturas também vão difundir certas imagens arquetípicas em diversas culturas. No entanto, elas só vão ter uma qualidade arquetípica se elas continuarem trazendo aquelas duas potencialidades que o Jung propôs. Ser essa relação de uma essência a priorística e também provocar um sentimento no sujeito. E aí, só para a gente ter também uma exemplificação, uma dúzia de deidades, de divindades do deus do trovão, em várias culturas, principalmente em culturas semíticas e culturas indo-europeias. Né? Então a gente tem Marduk, que vai ser o deus do trovão da Mesopotâmia, Indra, que é um deus do trovão da Índia, Yahvé vai ser um deus do trovão também. Né? Tem uma passagem na Bíblia que diz que a voz de Yahvé fez com que os cedros da Síria caíssem, Zeus, Thor, Haddad, também da Mesopotâmia. E com isso eu termino essa parte da estrutura do arquétipo e dessa relação da perspectiva da importância do arquétipo no entendimento, então, da mitologia como um fenômeno universal. E chego nas considerações finais. Apesar de, como propõe Jung, ser impossível conhecer a natureza da disposição psíquicas inconscientes, no entanto, a partir da perspectiva dual do arquétipo, é possível se relacionar com sua manifestação em forma imagética. Imagens expressam não só a forma da atividade a ser exercida, mas também, simultaneamente, a situação típica na qual se desencadeia a atividade. Então, para finalizar, é possível, portanto, concluir que, tal qual o arquétipo, a mitologia para Campbell tem um aspecto dual. O primeiro, um aspecto universal arquetípico, que é a essência elementar dos motivos míticos ou mitologemos, e, por outro lado, tem um aspecto formal, manifesto através das relações culturais que vão revestir o aspecto universal com representações culturais que vão ser aquilo que Joseph Campbell chama de imagens míticas. Tal qual o arquétipo junguiano, para Campbell, as diversas manifestações mitológicas serão as representações formais, local e culturalmente condicionados de uma essência estruturada, amórfica na psique coletiva. Então eu sempre proponho a gente pensar tanto o arquétipo quanto o mito como uma moeda, que ela só vai existir na consciência, na nossa apreensão consciente dessa estrutura, se esses dois fenômenos estiverem integrados nessa única manifestação. E por acaso eu encontrei há um tempo atrás essa referência dessa moeda, que é uma moeda cretense, se eu não me engano é de 400 e pouco antes da Era Comum, que traz de um lado o labirinto, e aí também representado como uma espécie de suástica, que é também um símbolo universal, muito antigo, né, que infelizmente foi completamente desvirtuado pelo nazismo, e do outro lado o Minotauro, e que para mim é um dos mitos mais interessantes para falar dessa perspectiva, metaforicamente, da psique humana. Né? É um mito que traz todos os elementos ali que o Jung apresenta, a ânima, a sombra, o ego, o self. Eu gosto muito dessa imagética do mito de Teseu. E aí, as referências bibliográficas, como eu disse, eu me concentrei mais nas obras do Campbell e do Jung. O artigo, essa apresentação também está mais sistematizada. Eu tive uma dificuldade muito grande de tentar sintetizar. Ontem, quando eu fui de madrugada ver o tempo que eu estava gastando, era mais de 1 hora para fazer a apresentação, saí cortando texto para caber aqui e tentar apresentar um pouco do meu artigo para vocês. Agradeço mais uma vez a colaboração de todos vocês, meus contatos, um projeto que eu tenho também, que é a Mitosfera, onde eu trabalho essas temáticas da universalidade dos mitos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.
Muito bom, muito complexo, né? Todo mundo pensando aí. Então, vamos chamar a professora Ana Maria Caramujo para tecer as considerações. Bom, Tiago, eu fiquei muito feliz aí da forma que você apresentou e colocando as suas ideias de uma forma muito clara, muito fácil de compreensão, e com certeza esse seu trabalho complexo, profundo, né, sobre Campbell, ajuda demais e contribui demais para a formação de todos os terapeutas dentro de uma linha junguiana, né? Ele é um grande autor e a gente estuda ele, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque você, nessa apresentação, para mim, ficou perfeito, né? Você foi colocando, era isso que eu tinha comentado com você, que às vezes é óbvio para nós que estudamos muito, mas quando eu falei até para o Tiago, aprendi com Egberto Turato no meu mestrado na Unicamp, que quando a gente escreve um artigo científico, tem que ser tão claro para que, se um pedreiro quiser ler, ele compreenda o que estamos falando. Eu achei isso muito bacana, e nunca esqueci, porque qualquer leigo deve compreender o nosso artigo. Mas parabéns, continue seu trabalho, e vou querer conhecer mais desse seu projeto, tá bom? Obrigado, Fiquei Ana. muito feliz. Eu que agradeço Parabéns. e como eu disse, fiquei muito feliz também com a sua pontuação e que me ajudou realmente a perceber que às vezes o conceito estava ali, mas a estrutura da comunicação estava falha e consegui ali articular sem perder o teor, mas de uma forma mais clara. E na apresentação tentei deixar isso mais claro ainda, pensando aqui nessa experiência, né? Muito obrigado mesmo. Parabéns. Então, o professor Leonardo Tondato, né? Sim, senhora. Bom, Vamos lá. Eu acho engraçado o percurso, né, que nós fizemos com esse trabalho, assim. Então, o título original, lembra que era Mitologias Arquetípicas, lembra? Do primeiro título? Né? E que eu acho que é natural esse processo, eu diria, de afunilamento, né? Você vai de uma forma para o funil, e aí, em um artigo, você faz o quê? Você justamente pega um recorte, né? E vai discorrer sobre isso. Eu gostei muito da forma que você fez a sua apresentação. Eu acho que Tiago Alves é um autor pós-junguiano também, né? E eu acho que é importante, tanto o trabalho de ontem quanto o seu trabalho hoje, que a gente vai olhando pontos que são basais na obra junguiana e vai pensando de onde isso veio, como eu falei ontem, e também se debruçando sobre eles e pensando justamente essa questão junguiana, que mostra que é uma abordagem dentro da psicologia científica e válida. Acho que isso também é importante, que nós que estamos no ciclo junguiano sabemos isso, né? E um ciclo também protegido, mas também para mostrar isso ao mundo. Eu acho que o seu artigo também, em certa parte, ele é metalinguístico, né? Nesse sentido. E aí, vou te falar uma coisa, eu acho que aquele projeto inicial e até continuar desenvolvendo a questão do Campbell, do Jung, da mitologia em si, né? Porque você tem uma veia mítica, vamos falar assim, né? Muito forte. Vai para o mestrado, vai. Né? Então eu fico muito contente porque eu ganhei um orientando, sim, mas no final do trabalho eu ganhei um amigão, né? E isso de curso com o Thiago, enfim, eu ganhei um amigão e isso também acho que é muito importante e muito
muito gostoso para nós aqui desse lado também, né? Então, eu acho que continue escrevendo, sim. Eu acho que a obra do Campbell também precisa dessa, que aquilo que a gente faz no grupo de pesquisa, dessa sistematização, desse olhar, e desse conhecimento precisa ser mais conhecida também, né? Tanto como esses possíveis desdobramentos aí metalinguísticos, como você faz, né, no artigo. E aí eu te encontro, então, na sua banca de mestrado. Parabéns, querido. Obrigado, Léo. Mestrado talvez ano que vem. Eu estou preparando para isso. Então, Muito Tiago, obrigado. como foi você se tornar autor, já que você é um leitor de peso? Então, o Léo falando, né, o início do artigo tinha um outro nome, e aí cada encontro que a gente tinha, ele vinha, a gente ficava, essa bibliografia, eu tenho esse livro aqui, ficava, eu falei, calma, Léo, não vai dar, eu não consigo, eu leio muito, mas eu preciso aprender muita coisa ainda. Então foi um desafio, assim, de conseguir sintetizar, de escolher um tema, de delimitar o tema também. Sempre quando a gente vai falar de mito, de arquétipo, são temas que vão se desdobrando, né? Então, qualquer deslize, a gente quer colocar uma coisa a mais. Por exemplo, falei do luminoso, já queria falar do Rudolf Otto, trazer toda a teoria do luminoso para dentro do artigo. Calma, não cabe. Então, esse exercício também foi muito bom de conseguir sintetizar, compreender e articular todos esses conhecimentos de uma forma que conseguisse ser compreensível também, como a Ana Maria falou, para uma pessoa leiga, né? Sem a gente precisar também começar a crescer demais a obra, porque senão fica uma obra maçante e acaba também afastando muita gente de um conhecimento muito importante, né? Então foi um desafio, que nem eu falei, o desafio maior foi sintetizar para a obra de hoje e apresentar no meio de apresentações tão incríveis como de todos os autores. Eu confesso que eu estava bem dos colegas, eu estava bem ansioso hoje, assim, bem nervoso assim com essa apresentação de tal altura do trabalho de todo mundo aqui da pós. Então, Irene, antes de voltar para você, eu queria aproveitar esse momento e agradecer, né, provavelmente meu último encontro, talvez só no simpósio, eu vou ver todos vocês de novo. Não só o Léo, mas eu fiz muitos amigos aqui nessa pós. Foi um momento muito importante, eu acho, da pandemia, da gente ter esse espaço aqui. Teve gente que falou que foi a mandala, que foi a pintura, mas os encontros aqui mensais para mim foram muito importantes. A Renata me convenceu a sair do estudo teórico, só que eu ia fazer da psicologia, só da especialização em psicologia analítica e ir para terapias corporais e artísticas, que foi um divisor de água para mim também. Eu pretendo continuar uma busca de uma carreira terapêutica, me tornar um terapeuta. Ainda não me sinto pronto para esse desafio, apesar da minha companheira, que é psicóloga, me falar todo dia que eu já tô, a minha terapeuta falar que eu já tô, mas estou nesse caminho. E um momento muito especial também foi com um grupo, especificamente das orientações, sempre confundo o termo, com o professor o Arnaldo. Boss, Arnaldo Boss, que era para mim um momento muito incrível da gente compartilhar a supervisão. Obrigado, Brenda, minha colega de supervisão. Eram momentos incríveis assim da gente poder vivenciar e pôr em prática todo o conteúdo desses professores incríveis que você trouxe para a gente, Irene. Então para mim foi uma experiência transformadora mesmo após. Obrigado. Fiquei Acho que você emocionado. poderia fazer faculdade de psicologia também. É uma coisa que eu estou pensando em fazer arte terapia para começar a bancar a minha faculdade de psicologia. Então esse é o Uhum. meu caminho que eu estou tentando aí percorrer. Sim. Se você fizer o curso de arte terapia, elimina algumas matérias, eu acho, né? Também, Sim. né? Enfim, eu achei seu trabalho assim desafiador e eu acho que como você lê muito, talvez você seja muito crítico com você mesmo, né? Então é importante esse exercício da escrita, porque quando você escreve é você como você concebeu e essa visão, porque você é um leitor que vai trazendo esse link com Jung, então é diferenciado já, né? Então, se você conseguir escrever,
e acho que você vai conseguir, você vai ajudar muitos psicólogos, vocês não acham, pessoal, né? Porque ser um profundo conhecedor da mitologia é muito importante. A gente fica meio tateando, timidamente, né, com muito esforço. Então, assim, esse mergulho na mitologia é fundamental. E se você abraçar a carreira de psicologia, então vai ser né? Você vai ter um pulo, mas eu acho que a questão do escrever, do se tornar autor, é sempre desafiador, não é, gente? E eu acho que, apesar de vocês me xingarem todos os meses por causa das benditas, que vocês amam as resenhas, que eu sei que vocês adoram a cereja do bolo, mas é esse exercício de leitura e de escrita mensal que ajuda também na elaboração do artigo, vocês não acham? Porque ter que ler e tecer comentários, o que você achou, o que é, discutir a obra, já é um exercício para você se tornar um escritor, né? E eu de fato, estou bem contente com o seu trabalho e com o trabalho de todos os alunos aqui, porque eu estou vendo que realmente qualidade, né? E é bom que vocês vão puxando a fila, quem está começando olha e sente o peso da responsabilidade e assim caminha a humanidade, né? Os filhos mais velhos puxando os mais novos, né? Então tá bom, parabéns. Então vamos bater palma pro Thiago. Ê, Thiago, arrasou. Como, né, os dois. Estava abrindo para fazer barulho. Aí, tá vendo? Ó, o pessoal já falando aí que tá todo mundo preocupado, né? Como vai ser o trabalho. Mas olha, cada um na sua singularidade, sabe? Cada um na sua singularidade. E também, pensando na tipologia, alguns provocam lágrimas, outros provocam pensamento, não é verdade? Isso, Aí você fica pensando, isso. pensando, outro fica sentindo, sentindo, então é assim. Outros se arrepiam. Então, é isso. Tá bom, então, muito, muito obrigada, Thiago. Então, nós vamos chamar agora a Valquíria.